Vamos falar um pouquinho sobre segurança, que é um tema caro para você, né? Você está sempre insistindo nesse tema. E você propõe como instrumento de combate à criminalidade resgatar o impor, que é um instrumento constitucional, do estado de defesa. Ontem eu estava lendo um pouco a respeito disso, né? Em todas as entrevistas você se refere a esse instrumento com alguma recorrência. E é uma dificuldade enorme impor esse tipo de instrumento para valer naquele modelo que você quer. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é que você pretende combater com o estado de defesa, indo lá na fonte mesmo, quando você não está combatendo o que a gente acha mais importante, que é aquelas fontes de financiamento, né? Então, algumas operações tratam exatamente disso. Mas você acha que eu não focaria na fonte de financiamento? Não, eu gostaria que você explicasse, porque me parece que é tão radical esse tipo de instrumento, né? Porque ele impõe uma série de até algumas liberdades individuais, propor, você pode ou não optar, mas conta pra gente como é que você quer. Me parece que é um tema grave para você. É um tema central, na verdade é um tema grave, especialmente para quem mora nas regiões controladas pelo tráfico. Vocês no Paraná têm o privilégio de não ter tanto esse problema por aqui, ainda que exista. São Paulo existe muito, o Rio de Janeiro é enorme. Agora, quando você vai pro Nordeste, a situação é aterradora. Você tem cidades inteiras controladas pelo tráfico de drogas. Eu visitei uma que chama Santa Quitéria, no Ceará, que o prefeito contratou o Comando Vermelho para fazer a campanha para ele. E o Comando Vermelho ia na casa das pessoas, se a pessoa, vamos dizer, sinalizava apoio ao adversário, ele botava, vamos dizer, o Comando Vermelho para assustar a pessoa. E Santa Quitéria tem urânio. É um lugar rico e com recursos estratégicos pro Brasil. E aí, controlado pelo Comando Vermelho, outras cidades inteiras, a periferia inteira de Fortaleza. Então, a tomada que tá tendo no Nordeste, a gente comenta menos do que a tomada que teve no Rio de Janeiro, por parte das facções. Mas é uma tomada de natureza militar. Eles tomam, eles se impõem, eles fazem a classe política se adaptar ao contexto deles. E o Estado brasileiro não pode permitir isso. Então, é uma medida, a gente pode falar, radical, porque a situação ela é dramática. É igual falar, olha, a pessoa tá com câncer e ela vai ter que tomar uma medida mais radical, ela vai ter que fazer uma cirurgia. Sim, nós vamos fazer uma cirurgia, mas é um procedimento invasivo. O Brasil está precisando disso. Senão, o que vai acontecer é que nós vamos nos tornar o México. O México hoje tem regiões realmente inteiras controladas quase que formalmente pelo tráfico, pelos cartéis. Os cartéis já têm agora operações paramilitares e respondem às Forças Armadas e à polícia com o mesmo poder efetivo. O Brasil está se encaminhando para um cenário desse. E a gente tem que brecar isso. Uma coisa é alterar as leis penais, as leis de execução penal. Isso é uma alteração importante pra gente ter, pra gente evitar a continuidade do crime. A outra alteração que a gente tem que ter é, agora nós temos que eliminar o comando. A partir do momento que existe um comando, hora do PCC, hora do TCP, hora do Comando Vermelho, sobre áreas brasileiras, e aí é estimado que a gente tenha 23 milhões de brasileiros que vivem sob o comando do crime, você vai ter que tomar essas medidas. E por que o estado de defesa? Poder falar uma GLO, poder falar, por que específico o estado de defesa? Porque todo mundo sabe, você vai conversar com a polícia do Ceará, você vai conversar com a polícia do Rio de Janeiro, mesmo com a polícia de São Paulo, os criminosos se escondem nas casas das pessoas. Então quando você faz uma operação policial, um criminoso vai lá e se esconde ou no barraco ou numa casa mesmo de alguém. Pois bem, você, com o estado de defesa, você consegue entrar nessas casas sem precisar de mandado. Porque você tem que capturar esses caras, tem que ter a lista de quem você vai capturar, você monta a operação e você vai circunscrever aquela área dominada pelo tráfico e você vai capturar todo mundo que tá ali. Ou você vai prender, ou você vai matar, mas é isso que vai ser feito. Então, a gente pode chamar de medida radical, a gente pode dar o nome que quiser. O fato é, a gente não pode, ao longo de um ano, no meu primeiro ano de mandato, permitir que o Comando Vermelho e o PCC existam. E aí você fala, poxa, mas e aí como é que fica a parte de inteligência? Uma coisa não é em contraposição à outra. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, essa mesma... A gente falou, vamos botar um estado de defesa circunscrito ali às favelas, as regiões tomadas pelo tráfico. O Porto de Santos e São Paulo tem que entrar. O Porto de São Santos tem que ter um estado de defesa que pegue o Porto de Santos. Porque é por lá que o PCC está exportando a droga dele. A Polícia Federal e as Forças Armadas Brasileiras têm que estar na fronteira do Mato Grosso do Sul, que é onde entra a droga para passar pela Rota Caipira. Tem que ter uma medida inteligente que definitivamente quebre, prenda ou mate as lideranças do tráfico no Brasil. Senão a gente vai ficar fingindo que a gente tá tendo uma normalidade, quando boa parte da população brasileira, coisa de 10%, já vive sob o comando do tráfico. Você quer... Não, eu quero usar as Forças Armadas, o Exército. Também. E a gente, sabidamente, não é uma força destinada a operações urbanas, né? Sempre convocadas. Isso, para a garantia da lei e da ordem, já deu um monte de problema no Rio de Janeiro. Então, sim, eu acho que é uma força que não está preparada para ações desse tipo. Mas ela não faria isso. E implica num trabalho bastante complexo de convencimento. Mas não é complexo. Quando você fala, eu vou entrar na casa e buscar o bandido, aí você já estabelece um confronto perigosíssimo para aquele cidadão. Mas olha só, o bandido tá lá. O bandido tá lá, mas junto com um monte de pessoas. E você vai ter que entrar lá para pegar. E você que deve conhecer bem a verdade das favelas, como é lá. Não é bem assim, tem muita gente de bem. Mas você acha que eu tô falando que o favelado, todo favelado é traficante? Eu não tô falando isso. Você entra direto numa casa das pessoas com essa autoridade, com o direito de entrar na casa das pessoas, automaticamente se coloca em risco
especialmente o cidadão que está naquela casa. Mas olha só, vamos lá, o cidadão Não já está em deixa de ser, risco. mas é um risco enorme, né? velho? Deixa eu Agora, responder. vai, vai. Foi um bom ponto o que o senhor trouxe. Mas o senhor está errado. Efetivamente o senhor está errado. Primeira coisa, o traficante, ele faz refém a pessoa é obrigada a colocar o traficante dentro da casa dela. A polícia não vai chegar atirando em todo mundo e tampouco eu acho que a população ali é uma população composta inteira de traficantes. Não é, a Rocinha não é assim, é o morro dos traficantes. É um morro controlado por traficantes. Eu quero libertar aquelas pessoas. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, sim, as Forças Armadas Brasileiras não são elas que vão fazer o combate direto. Porque sequer eles têm, vamos dizer, equipe e treinada pra tal. O que eles fazem é ser uma força auxiliar e todo mundo sabe. Quem vai derrotar o crime organizado no Brasil são as forças e os batalhões de polícia espalhados pelo Brasil. Ponto. Porque são eles que já vêm fazendo isso e, inclusive, não vamos arrancar a glória deles de derrotar os seus maiores inimigos, que são esses traficantes e essas facções. As Forças Armadas são auxiliares. Existem forças especiais do Exército Brasileiro que podem atuar pontualmente em operações junto com as polícias. Mas, efetivamente, todo mundo sabe, os governadores, as próprias Forças Armadas, que as Forças Armadas são auxiliares. Então, para te dar um exemplo bem ilustrativo, se eu estou no Rio de Janeiro, com as forças policiais entrando nas favelas e fazendo as operações para desmontar o crime, quem vai estar na rua fazendo o acompanhamento e fazendo aquela ronda ostensiva armada para garantir que o crime não desça, são as Forças Armadas. Porque não são eles a fazer o combate ostensivo direto. Eles vão fazer a ronda ostensiva, que é uma outra coisa. Então, cada um num papel. Mas as Forças Armadas têm que ser colocadas em campo. Porque elas são forças auxiliares que vão permitir a consecução do projeto. Vamos lá. Ô, Fernando Tupan, sua